Saudações, anjos! Tem Química aqui com o Narreson Luiz e agora a gente vai bater um papo sobre a parte de forças intermoleculares e a sua interferência com relação à solubilidade. Tem que lembrar que o pré-requisito para isso tem a ver com a parte da regra da semelhança. Eu vou fazer um registro para você, para que você possa acompanhar tranquilamente. Observe. Primeiramente, considerando aqui, vamos começar que qualquer tipo de substância polar dissolve facilmente outra substância também que seja considerada polar. Então, repetindo, substâncias polares dissolvem facilmente outras substâncias também polares. Perfeito. Agora, pode acontecer uma outra condição. Substâncias que são apolares conseguem dissolver também facilmente outras substâncias que, ó meu Deus, também sejam apolares. Já que o termo é regra da semelhança, tem que ser polar com polar, dissolve, apolar com apolar, dissolve. Entretanto, se você tiver uma condição na qual uma substância é polar e a outra é apolar, não vai dissolver facilmente não. Então aqui não dissolve outra substância que seja diferente com relação ao item polaridade. Observe, ó, polar, apolar, não dissolve facilmente. E é aí que entra alguns contextos de exemplos do cotidiano, inclusive. Vamos observar o que acontece quando você simula a condição para a substância água e etanol. O etanol, ele contempla uma estrutura CH3, CH2OH, e a água aqui, vamos colocar a fórmula mesmo, H2O. O que acontece nesse momento? A água, ela é polar e ela dissolve o etanol. Então, tem que pensar que o etanol é considerado polar também, porque ele se dissolve na água. Perfeito. Eu posso fazer uma outra intervenção. Colocar, por exemplo, desculpa, a estrutura da gasolina, que é o octano. Então, considerando aqui, octano, 2, 4, 6, 8. Estrutura totalmente apolar, lembra aí que é um hidrocarboneto e é norma geral, aí, regra geral, todos os hidrocarbonetos são apolares. Então, o octano é uma estrutura apolar e quando você vai tentar solubilizá-la em água, isso não é possível. Então, aqui, regra de semelhança atuando sempre, tá legal? Polar com polar dissolve. Agora, ó, eu tenho um apolar e um polar não vai dissolver. Agora, eu consigo estabelecer uma conexão entre a estrutura do etanol e da gasolina. Se eu colocar o etanol, CH3, CH2OH, e misturá-lo com a gasolina, 2, 4, 6, 8, o normal de acontecer é uma miscibilidade entre eles. Agora, ó meu Deus, por que o etanol consegue ser solúvel tanto num solvente polar como a água, como num solvente apolar como o hidrocarboneto octano? É porque ele apresenta em sua estrutura uma parte que é considerada polar, que é o grupo OH, ele facilita a solubilidade em água, e uma outra parte considerada apolar, que consegue justificar a solubilidade dele num solvente apolar como o hidrocarboneto octano. Dessa forma, eu tenho que verificar qual é a característica dele. Então aqui eu preciso ajustar essa condição, vamos organizar essas informações e registrá-la para que você consiga compreender com tranquilidade. Primeiramente, grupos hidrófobos. Neste caso, qualquer grupo hidrófobo, e eu devo registrar para você quem são esses grupos hidrófobos. Simplesmente o grupo hidrogênio e carbono mesmo. Ou seja, quanto mais carbonos e hidrogênio, falando de uma outra forma, quanto maior a cadeia carbônica, pior fica a solubilidade em água, porque isso dificulta a solubilidade em água. Então vamos registrar. Grupos hidrófobos dificultam a solubilidade em água. Ok, perfeito. Além desse grupo aqui, considerado hidrófobo, existe um outro, chamado de grupo
hidrófilo. Então, vamos registrar também grupo ou grupos hidrófilos são o inverso do grupo hidrófobo. Eles facilitam a solubilidade em água. Em geral, quem são esses grupos? Grupos que apresentam estruturas com OH, muito presentes nos fenóis, nos ácidos carboxílicos ou nos álcools, e também grupos que contemplam NH, que pode ser o grupo de aminas ou amidas, que sejam primárias ou secundárias. Estes grupos aqui, relembrando, eles facilitam a solubilidade em água. Perfeito. Agora, baseado nessas condições, o que é necessário ainda? Reconhecer que esses termos eles podem favorecer uma análise estrutural. Então, a gente tem também que organizar essa informação. No caso da análise estrutural, temos duas intervenções possíveis, muito corriqueiras, muito frequentes nas provas, principalmente do Enem, e é isso que a gente vai falar agora. Vamos considerar aqui, por exemplo, primeiramente, com relação à parte do tamanho da cadeia. Então, primeiramente, tamanho da cadeia. De uma forma bastante simples, observe como é que você vai abordar isso em uma questão, em um item. Você vai colocar simplesmente isso aqui, ó. Maior cadeia, colocar assim, maior cadeia, menos solúvel em água. Pronto, maior cadeia, menos solúvel em água. Observe aqui, por exemplo, o que pode acontecer com algumas estruturas. Eu tenho o ácido metanóico, C-OH, bastante solúvel em água, porque ele tem a menor cadeia dos ácidos carboxílicos. Posso ainda abordar um contrassenso com relação à parte do ácido butanóico. Então, o butanóico é assim, ó, 2, 4 carbonos e o grupo OH. Pronto. O que acontece agora? Enquanto o ácido metanóico só tem um carbono, tá bom? E é muito solúvel em água, já o ácido butanóico que tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, ele já tem uma característica de ser mais insolúvel em água. Ele está presente ali na estrutura que geram o odor característico do chulé. E você sabe aí, se você tem chulé, você não consegue solubilizar somente com água, você não consegue eliminar esse odor somente com água. Você precisa intervir com sabão, com um sabonete, para conseguir ter a eliminação dele dali, a retirada dele dali. Então, isso acontece porque aumentou o tamanho da cadeia e isso torna ele mais insolúvel. Ou, se quiser falar, torna-se menos solúvel em água porque aumentou o tamanho da cadeia. E se aumenta o tamanho da cadeia, aumenta a quantidade de grupos que são chamados de hidrófobos. Uma outra forma que você pode fazer essa intervenção é com relação ao número de grupos hidrófilos. Vamos observar, por exemplo, o caso das vitaminas. Duas vitaminas importantes para o nosso corpo. Vamos colocar aqui, olha, não ficou bem certinho a linha, mas tá bom. Vamos considerar, por exemplo, a estrutura da vitamina A. Me dá um tempo aí para eu desenhar isso aqui, tá legal? 2, 4, 6, 8, 10, bem aqui o grupo OH. Ok, tem dupla, 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 dupla. E aqui uma ligação com uma metila e uma outra bem aqui. Esta aqui é a nossa vitamina A, tá legal? Deixa eu registrar aqui. Vitamina A. E agora a gente vai fazer um contrassenso com relação à estrutura da vitamina C. Vamos colocar aqui o grupo. Perfeito. Ligação dupla. Grupos OH aqui. OH bem aqui. Vou virar agora uma cadeia lateral para cá. 2, 4. Grupo OH. E mais aqui um grupo OH. São um total de 4 grupos OH.
Então, observe. Com relação ao número de grupos hidrófilos, a vitamina A ela é mais insolúvel em água. Por quê? Porque ela apresenta uma grande quantidade de carbono de hidrogênio, uma longa cadeia carbônica, aumentando o caráter apolar dela, só que ela tem apenas um grupo, OH. E isso torna ela bastante insolúvel, inclusive ela tem um aspecto oleoso. Agora, comparado com a vitamina C, perceba que ela já é uma molécula menor, facilitando a solubilidade em água, porque já tem menos grupos hidrófobos, e ela apresenta 1, 2, 3, 4 grupos hidrófilos, o que favorece demais a solubilidade do composto na água. Então, essas são as duas formas de intervir com relação à solubilidade em água, no que diz respeito ao aspecto da análise estrutural de uma substância. Eu vou sair da frente agora para você bater aquele print maroto. Bom, beleza, hein? Vou ficando por aqui. Não esqueça dessa nossa parceria. Se esse vídeo te ajudou, aperta o botão do like, compartilhe esse vídeo com o maior número de amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, não perde tempo. Aperta aí para se inscrever e ativa o sininho da notificação, para que você sempre seja lembrado quando eu postar um novo vídeo. Vou ficando por aqui, beijão, fique com Deus.